Meus amados, eu quero vos convidar nesta noite para nós meditarmos na palavra do nosso Deus. E hoje, como de costume, nós temos feito aos domingos o culto voltado com a mensagem para a família, né? E hoje não vai ser diferente, meus amados. Eu quero ler com os irmãos no capítulo 4 de Provérbios. Os irmãos que puderem nos acompanhar, Provérbios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 9. Essa é a palavra do Senhor assim: Ouve, filho, a instrução do Pai, estai atentos para conhecer-te a prudência, dou-vos boa doutrina. Portanto, não deixes o meu ensino. Quando eu era menino, na casa de meu pai, tenro e filho único de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenhas as minhas palavras de todo o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria e a compreensão. Não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Ama, e ela te guardará. A sabedoria é suprema, portanto adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuíres, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Abraça, e ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, e uma coroa de glória te entregará. Amém. Maravilhoso Deus, Santo de Israel, diante, ó Pai, dessas palavras que o teu servo ele escreveu, Senhor, nós estamos, Senhor, para meditarmos nelas e aprendermos mais a como, Senhor, devemos tratar com os nossos filhos, tratar com a nossa família, Senhor. Te apresentamos, ó Pai, nossas famílias em Tuas mãos. E te peço, meu Senhor da glória, que a Tua proteção esteja sobre os Teus servos, esteja sobre a nossa casa, Senhor, sobre a nossa família, sobre nossos filhos. Por isso, ó Pai, te peço neste momento que o Senhor nos faça compreender e entendermos, ó Pai, que a nossa responsabilidade é grande, porque foi o Senhor que nos colocou como chefe de nossa família, como pai de família, como mãe de família, Senhor. Nos ajuda a educar nossos filhos de acordo com a Tua palavra, para que eles possam crescer cada dia mais na Tua presença, ó Pai. É no nome de Jesus que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O tema dessa mensagem que eu quero trazer aos irmãos, eu gostaria que os irmãos pudessem atentar muito para isso, é o exemplo pessoal na educação dos filhos. Aqui no texto que nós lemos, existe uma frase que ela é muito repetitiva no livro de Provérbios. E esta frase, ela soa como um refrão em todo o livro de Provérbios: ouve, filho, a instrução do teu pai. Esta frase, na verdade, ela é um apelo, né, de um pai amoroso, ensinando o filho a regra do bom viver. Eu creio que é o desejo de todos nós que nossos filhos eles possam se dedicar ao ensino, aquilo que nós falamos. Mas o maior ensino que nós podemos dar aos nossos filhos é através do exemplo pessoal. Nossos filhos, eles não têm a noção exata ainda do que é a ética cristã,
eles não têm ainda o conceito correto do que seria a moral. E isso nós precisamos inculcar nos nossos filhos, através do exemplo pessoal, através de nossas vidas, para que eles possam, a partir daí, ter uma vida que possa agradar a Deus. Então, é a partir de um conjunto de valores já padronizado que o pai passa a ensinar seus filhos. Nós aprendemos através da palavra de Deus para nossas vidas o que é bom para nós. E aí, através desses padrões, nós vamos passar a ensinar aos nossos filhos. A nossa preocupação não é despejar conhecimento sobre nossos filhos, mas instruí-los para que eles possam aprender cada dia mais. E alguém pode pensar, mas a minha criança ainda é tão pequena, né? Talvez não tenha capacidade de aprender. Mas tem um ditado popular que é muito certo, que diz que quem não aprende em casa, aprende na rua. Se nós, como pais e educadores cristãos, não ensinarmos os valores aos nossos filhos, de uma forma ou de outra eles vão aprender, seja na escola de uma forma errada, seja através dos amigos, mas eles vão aprender. E quando você menos esperar, esse filho vai chegar com uma informação que você achava que ele não tinha. E aí você vai ficar surpreso: meu filho, como foi que você aprendeu isso? Onde foi que você aprendeu? Ele vai te dar a resposta: aprendi na escola, eu aprendi através de um vídeo, eu aprendi através das mídias sociais, ou através de um amigo que me falou. E aí você vai pensar assim: meu Deus do céu, eu não queria falar isso para você, eu estava deixando quando você amadurecesse mais, só que essa informação ela vai chegar antes de você ensinar. Daí que parte a responsabilidade dos pais de ensinar os seus filhos. Observe que no versículo 7 do texto que nós lemos, no versículo 4, o sábio Salomão lhe diz, a partir do versículo 3, quando eu era filho de meu pai, ou seja, e único em estima diante de minha mãe, ele me ensinava e me dizia. Salomão, ele foi um jovem que aprendeu muito com seu pai. Ele, segundo ele relata aqui neste texto, o seu pai o ensinava e dizia a ele como deveria ser. Então é uma responsabilidade nossa ensinar os nossos filhos. Eu quero abordar com os irmãos aqui alguns pontos importantes neste ensinamento que nós vamos dar aos nossos filhos. Eu volto a dizer que o exemplo, através da atitude, vale mais do que palavras. Não adianta nós ensinar nossos filhos se nós não somos exemplos para ele. Não podemos ser como os fariseus, que Jesus dizia para os seus discípulos: fazem o que eles mandam e não fazem o que eles fazem. Palavras eles falavam certo, mas o exemplo era errado. Então, uma das coisas, amados, que dentro desta educação que nós vamos dar aos nossos filhos, uma das coisas que eu quero abordar aos irmãos, e é muito importante, eu gostaria que você tentasse para isso, é a importância dos limites. Isso é um princípio muito importante para os nossos filhos. Certamente que muitos não vão concordar com o que eu vou falar, porque hoje há-se é muito relativa essa questão do ensinamento aos filhos. Não existe uma regra, não existe uma cartilha para educar filhos. Alguma você vai aprender assim no dia a dia. Algumas vezes você vai ter que chorar, por não ter ensinado a teus filhos. E algumas vezes você vai tomar atitudes certas e erradas nesses ensinamentos. Mas eu quero abordar alguns princípios com os irmãos aqui, sobre a importância dos limites aos nossos filhos. Primeira coisa, amado, que nós devemos entender, que nós precisamos satisfazer
as necessidades dos nossos filhos e não a sua vontade. A criança sempre ela vai querer que nós façamos a vontade dele. Então existe um princípio utilizado no treinamento de líderes. Quem já fez treinamento de líderes sabe que existe um princípio e que tem se mostrado bastante eficaz. É a máxima que diz que liderar é satisfazer necessidades e não vontades. Já começa porque nós somos líder. As irmãs que não têm marido são líderes no seu lar. Elas que lideram. E os casais, eles são os líderes na sua família. A primeira pessoa que você vai liderar são teus filhos. Você vai liderar a tua família ali. Então esse princípio da liderança é de que nós precisamos atender às necessidades. Realmente teu filho precisa disto. Um exemplo, né? Outro dia nós tivemos aqui com nossos filhos e um deles queria o celular. Estava chorando porque queria o celular. Eu perguntei se é uma necessidade ou é para satisfazer a tua vontade. Você quer o celular para quê? O que é mais importante para você? Certamente seria estar estudando, né? Você quer o celular para fazer uma pesquisa, para aprender alguma coisa, para agregar conhecimento? Você quer o celular simplesmente para entretenimento? Então o que nós devemos observar se essa é uma necessidade dele ou se é simplesmente a vontade desta criança. Então, no universo educacional, o princípio torna-se ainda mais forte e verdadeiro. Nós precisamos pôr em prática isso. Todo pai deve saber que o filho, especialmente se ainda é criança, deseja que suas vontades sejam imediatamente satisfeitas. E como é que o filho vai fazer isso? Ele vai tentar forçar você a fazer aquilo que ele quer, né? Tem um exemplo aqui, minha radacinha, né? Que às vezes ela bate o pé mesmo e quer porque quer, mas não é bem assim. Se não é uma necessidade, eu não posso satisfazer todo o desejo dessa criança. E daqui a pouco eu vou dar um exemplo para você de um filho que o pai dele nunca havia colocado limites para ele. Ele trouxe uma grande dor de cabeça para o seu pai e para a sua família. Então, amados, mas de que realmente a criança necessita? Embora queira comer só doce, né, um exemplo, ela precisa de uma alimentação balanceada para ter um crescimento saudável. É para isso que aponta a sabedoria de Provérbios 29, versículo 15. Eu quero ler com os irmãos aqui, que diz assim, o sábio Salomão, Provérbios 29, versículo 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma lhe envergonha a sua mãe. Olha só como é interessante, né? E quando falo de vara aqui, não estou falando de uma vara para você limpar teu filho, não. É instrução, né? É você instruir seu filho. Um exemplo, seu filho gosta muito de comer sorvete. É errado comer sorvete? Não. É bom. Mas ele tem que ter um limite, ele não pode comer sorvete todo dia, toda noite. Porque você, como pai, como mãe, você sabe que o sorvete está em um dos primeiros lugares, né, para causar doença nas pessoas, que faz mal à nossa saúde. Então você vai pôr limite. Uma criança, ela gosta muito de doces, e aí você vai ver que não é uma necessidade dela. Tem crianças que às vezes ela não quer se alimentar de uma comida adequada, né? Você serve a mesa ali e ela não quer se alimentar. Ela quer se alimentar com coisas que não vão trazer benefício para ela. E você, como pai, como mãe, você vai ter que impor limite. Olha, não é por aí. Observe que é uma vontade da criança, mas não é uma necessidade. O que é que ela precisa? Carboidrato, proteína, né? Ela precisa de ferro. Precisa de vários alimentos que possam ajudar no crescimento dela. Cálcio, né? Que é importante para o crescimento da criança. Então, essa criança, né? Que é entregue a si mesma, ela envergonha a sua própria mãe.
E aí, se você não impor limite a esta criança, mais tarde ela vai acabar envergonhando você. Portanto, estabeleçamos limite às crianças, não apenas quanto à alimentação, mas principalmente acerca dos valores morais e espirituais. Isso aqui é importante também, nós sabemos educar nossos filhos. Quais são os princípios morais, quais são os princípios espirituais? A criança ela já vai crescer sabendo. Não significa que os nossos filhos eles vão seguir a regra que nós vamos ensinar. Mas se nós ensinarmos, pelo menos sobre nós não recai esta responsabilidade. E a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando ela envelhecer, ela não se desviará dele. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, está escrito que destas coisas ensinarás a teus filhos, andando pelo caminho, deitado, levantando. A conversa-chave deveria ser as coisas de Deus, os princípios morais da palavra de Deus. Então este é o primeiro ponto que eu abordei com os irmãos. O segundo ponto, presença versus agressão. Os educadores descrevem como referência negativa na educação da criança a figura do pai ausente e da mãe superprotetora. Aqui nós temos dois embates que acontecem às vezes entre os casais: o pai ausente e a mãe superprotetora. Vou explicar para você como funciona isso. O pai ausente, ele é omisso na educação de seus filhos, evitando diálogo, vale-se de métodos agressivos para impor-lhes a sua autoridade. Ele fala sempre aos gritos. O autor dos provérbios, porém, exorta-nos a ensinar a criança no caminho que deve andar, mas não aos gritos nem utilizando de violência. Então o que acontece? Muitas das vezes não há o diálogo do pai, né? Isso é muito comum nos homens. Nós partimos desse princípio de não querer conversar, né? No grito, quantas vezes eu já errei dessa maneira também, achando que no grito eu ia impor algum tipo de limite. Mas comecei a observar que a conversa, que uma boa conversa, ela vale mais do que muitas das vezes uma correção, né? mais agressiva. Então não pode haver essa agressividade. Então o pai omisso é aquele que ele não conversa com os filhos, mas ele quer impor uma autoridade. Ele já chega batendo o pé, porque ele é o dono da casa, né? Ele usa até aquele jargão aqui: quem manda sou eu. Não é verdade? Quem manda sou eu, todo mundo se calha aqui. Mas não é por aí, irmãos. Nós devemos conversar com nossos filhos, porque este método ele tem se mostrado ineficaz na educação dos nossos filhos. Então esse é o tipo de pai ausente, né? E a mãe superprotetora. E aí nós temos um outro problema também. Já que o pai é muito, fala os gritos, a mãe já protege demais, aí já vai dificultar também, né? É diferente, né? Então a mãe superprotetora, por seu turno, temendo produzir algum trauma, né, na formação da criança, acaba por não corrigi-lo. Não vou corrigir meu filho porque ele vai criar um trauma, né? Não, vou deixar minha filha fazer do jeito dela porque eu não quero que ela crie trauma, né? É uma figura de mãe super protetora. Não é isso que as escrituras ensinam. O pai e a mãe são os responsáveis pela disciplina dos filhos e não pode fugir a esse dever. Provérbios capítulo 13 e o versículo de número 24, eu quero ler para os irmãos aqui, que não é desta maneira também que nós vamos conseguir educar os nossos filhos. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Preste bem atenção, mãe, se você é super protetora, né? O pai já aprendeu que não deve ser agressivo, mas deve conversar com os filhos. Mas aqui está falando da mãe super protetora. Provérbios 13, versículo 24. O que retém a vara odeia a seu filho, mas o que o ama a seu tempo ele disciplina, ele ensina. Então você vai ter aquele carinho de sentar, você não vai
né, proteger o seu filho. Não vai ser aquela mãe ser super protetora, você vai educar o seu filho. Porque o que acontece? Se você retém a vara, você odeia o seu filho, mas o que o ama é o seu tempo de disciplina. E esse é o princípio bíblico. Está escrito que Deus, Ele ama, Deus corrige aquele que Ele ama, né? E fala mais ainda, se estás sem disciplina, então não és filho, é bastardo. Então todo filho que é amado pelo pai, e todo pai que ama seu filho, a seu tempo ele corrige, ou seja, ele exorta, né? Para que esse filho, essa filha não venha cair nas armadilhas do inimigo. Então tem que haver esta preocupação de nós corrigirmos nossos filhos. No capítulo 1 de Reis, de 1 Reis, no versículo 6, nós temos o exemplo de um filho de Davi, chamado Ananias. Este, quando o seu pai já era velho, já estava para morrer, Ananias, ele tentou usurpar o trono de seu pai. Ele começou a agir por conta própria. Ele começou a fazer segundo a sua vontade. Mas ao versículo, o versículo 6 do capítulo 1 de 1 Reis, que eu acho interessante, o que foi que faltou na vida daquele jovem. Você vai aprender que nós não podemos agir dessa maneira. Salomão também era filho de Davi, mas observe que Salomão diz que quando ele era jovem, o seu pai o ensinava, ou seja, corrigia ele, ensinava ele a ser uma pessoa diferente. Já Adonias, que também era filho de Davi, ele já foi criado de maneira diferente. Diz o versículo 6: seu pai jamais o havia contrariado, dizendo, por que faz assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer, e sua mãe o havia gerado depois de Absalão. Então este jovem chamado Adonias é um exemplo de um filho que é criado sem limites, de um filho que nunca foi contrariado naquilo que faz. Não vou contrariar meu filho porque ele fica aborrecido. Não vou contrariar minha filha porque eu vou causar um trauma nela. Mas olha o que a palavra disse nesta noite aqui, que aquele que não corrige seu filho, ele não o ama, e aquele que o ama, ao seu tempo, ele corrige. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma outra questão, que quero abordar com os irmãos, segundo ponto, ensinando através dos exemplos, ou seja, de valores, a ética da personalidade. Hoje, mais do que nunca, necessitamos educar nossas crianças, tomando por base os valores morais e espirituais da Bíblia Sagrada. A ética ensinada pelas escolas seculares e pela mídia é relativista e permissiva. O que conta não é o ser, e sim o ter. Com isso, nossos filhos ficam completamente desprotegidos diante das armadilhas deste mundo, por não terem ainda a noção do certo e do errado, conforme destaca Salomão em Provérbios, no capítulo 7, e o versículo 6 e o versículo 7, quero ler os irmãos aqui, porque aqui tem a história de um jovem, que a Bíblia diz que ele era um jovem sem juízo. Ele não foi instruído certamente, quando jovem, a se defender das armadilhas do mundo. E o que aconteceu com ele? No capítulo 7 de Provérbios, versículo 6 e o versículo 7 diz assim: da janela da minha casa olhei por minhas grades, vi entre os simples, descobri entre os jovens um moço sem juízo. E aí, quando nós vamos ler o restante dessa história aqui, nós vamos observar que esse jovem, ele não foi preparado para enfrentar o mundo. Nós precisamos orientar nossos filhos quanto às drogas. Nós precisamos orientar nossos filhos quanto à prostituição, quanto às más amizades, e tudo aquilo que esta criança ela vai enfrentar no mundo afora. Não podemos ignorar, amados. Nossos filhos vão ter contato com o mundo lá fora. E se eles não tiverem advertidos, se não tiverem aprendido, eles vão
cair nessa armadilha do mundo. Então, nessa passagem, deparamos-nos com a triste figura do jovem simples e desprotegido diante da sedução do mundo. Algumas questões precisam ser elucidadas nesse texto. A palavra simples, traduzida do hebraico, refere-se a uma pessoa tola e ingênua. O termo hebraico leb, traduzido por coração, ser interior ou juízo, é usado para descrever o caráter moral do indivíduo. O que faltou ao jovem de Provérbios 7 foi exatamente a noção de valores morais bem demarcada. Então, se nós ensinarmos nossos filhos em casa, irmãos, quando eles estiverem em contato lá fora com as coisas imorais, eles vão saber o que é certo e o que é errado. Eles vão se lembrar, como Salomão se lembrava aqui, né? Ele se lembrou de tudo que o pai dele havia ensinado para ele. Ele passou a pôr em prática. Então o resultado não poderia ser outro. Ele caiu nas garras do pecado. Não permitamos, pois, que o mesmo ocorra com nossos filhos. Vamos instruí-los enquanto é tempo. E para finalizar com os irmãos, a ética do caráter. A ética coloca os valores no lugar onde eles devem estar. A ideia aqui é educar a pessoa tomando por base os valores ensinados na Bíblia. O mais importante não são os sentimentos, mas o comportamento. E uma das coisas que tem muito, essa parte aqui nós já vamos encontrar mais dificuldade quando nossos filhos forem adolescentes, porque já entra a questão sentimental. E aí nós vamos ter que ter sabedoria para lidar com nossos filhos e ensinar a eles como deve preservar os seus corpos, como deve evitar o contato com o álcool, com o tabagismo, com as drogas, Então todo esse tipo de padrão moral nós vamos ter que ensinar nossos filhos, porque nossos filhos estão crescendo no meio de uma geração perversa. E Paulo vai dizer que brilha a vossa luz no meio de uma geração perversa. Os nossos filhos vão ser influenciados, vão achar que as coisas que estão acontecendo não é normal. Mas nós precisamos chegar com eles e ensinar os padrões, os valores que estão na palavra de Deus. Não é a sensibilidade, mas o compromisso com a atitude correta ao se tomar. É exatamente isso que Salomão diz ter herdado do seu pai, e o mesmo objetivo transmitir ao seu filho, conforme nós lemos no capítulo 4, versículo 13 e 4. Porque eu era filho de meu pai, tenho único em estima diante de minha mãe, e ele me ensinava, me dizia: retém essas minhas palavras, o teu coração guarda os meus mandamentos e vive. Adquira sabedoria, adquira inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coroa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possui, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te abraçará. Dará a tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Então, meus amados, que nós possamos ser o exemplo pessoal na educação dos nossos filhos. Amém. Ensinando os padrões morais da palavra de Deus, para que eles possam viver. Eu quero fazer uma oração. Convido os irmãos a ficarem de pé. Eu quero orar pela tua família. Quero orar para que Deus possa ajudar os pais na instrução dos seus filhos, a ensinar os padrões morais da palavra de Deus, para que eles possam crescer cada dia mais diante do Senhor. E através desta oração, creio que Deus vai ajudar-nos na educação dos nossos filhos. Maravilhoso Deus, Santo de Israel, Pai de misericórdia,
O Senhor que constituiu, Pai, a família como célula da sociedade, Senhor. O Senhor, Pai amado, que uniu um homem e uma mulher para construir uma família, Senhor. Tu pode nos ajudar, Deus querido, na criação dos nossos filhos, para que eles venham ser, Deus amado, uma geração próspera e abençoada por Ti, Senhor. Deus amado, ensina os pais para que eles possam instruir os seus filhos, Senhor, quais os princípios morais da Tua palavra, Senhor. Dá sabedoria para que eles possam, Deus amado, cada dia mais ensinar seus filhos diante da Tua palavra. Como disse o sábio, de que maneira poderá o jovem guardar puro o teu caminho, observando segundo a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra seja, Pai, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus de misericórdia, que o Senhor conceda a cada um de nós esta capacidade, Senhor, de educar nossos filhos. Aqueles pais, Senhor, que não têm paciência para dialogar com seus filhos, que eles possam ter, meu Pai, que eles não venham ser um pai ausente, Senhor. E esta mãe, Deus querido, também, que é super protetora, mas ela quer o bem do seu filho, Senhor, também não sabe a maneira exata de corrigir, o momento exato de corrigir, Senhor. Dá ela sabedoria, meu Pai, para que este casal venha a ser assim como Jó, Senhor, que era um homem que se preocupava com seus filhos. Aleluia. Que de contínuo fazia sacrifício por eles, intercedendo perante o Pai. Pai, ajuda nossos filhos, ajuda-nos como pais, Senhor, a educar nossos filhos. Que nossos filhos, Pai, venham ser uma bênção em Tuas mãos, Senhor. Abençoa o nosso lar e abençoa tudo que temos. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.